Eu perdi um relacionamento fazendo coisas que eu achava completamente normais. Eu precisei passar pela dor do término para conseguir enxergar coisas que antes eu não compreendia. Porque na minha cabeça eu achava que eu estava fazendo tudo certo, mas na prática todas as minhas atitudes estavam levando para o fim daquela relação. E só depois que acabou que eu pude perceber que eu estava repetindo padrões que iriam levar ao fim daquele relacionamento. E tem grande chance de você estar fazendo a mesma coisa sem perceber. O vídeo de hoje é para te falar exatamente isso. Como pequenas atitudes do seu dia a dia podem estar destruindo a tua relação sem que você perceba. Que coisas que você acha natural. A primeira delas é a falta de respeito. Um homem que não é respeitado no relacionamento, ele vai embora, ele não fica. É primordial isso. E quando eu digo respeito, isso demorou muito para eu compreender. Porque eu escutava muito isso, você não me respeita. E eu pensava, como assim eu não te respeito? Eu não te traio? Eu não te xingo? E não é esse respeito aqui de maneira mais superficial, o respeito que todo mundo pensa nele. É um respeito mais profundo. Aí mais digamos assim, nas entrelinhas. Respeito começa como você fala com ele. Durante uma discussão, se você grita, sai batendo as portas, sai jogando as coisas, você não tem autocontrole, você deixa a tua ira falar mais alto que você. Você quer ser a certa, a única que tem razão, a que ganha a discussão. E aí você desrespeita ele nisso, na tua postura, no jeito que você fala com ele. Tanto nas discussões, que é onde a tua ira te domina e aí ali você falta totalmente com respeito com ele. E como também no dia a dia, na forma que você se comunica, na forma que você pede as coisas para ele, na forma como você conta as coisas para ele, coisas que você não está feliz e tudo mais. O jeito que você chega conversando, talvez aquela ironia, o sarcasmo, são pequenas coisas que você faz sem perceber que vai minando esse homem, vai mostrando para ele, eu não tenho um pingo de respeito por você. Outras coisas também da tua vestimenta, do jeito que você conversa com outros homens, liberdades que você dá para outras pessoas fora do relacionamento. Para o homem é muito importante que você respeite ele. Essa é a primeira coisa, quando falta respeito, ele não permanece, ele vai começar a duvidar do teu valor. Ele vai começar a duvidar se ele deve ou não ficar ali naquele relacionamento. Então começa a reparar se você respeita ele em grandes coisas e pequenas coisas. Outro ponto é a falta de vulnerabilidade. Isso aqui toda mulher peca. A maioria das mulheres que eu converso erram nisso aqui. Porque você tem medo de demonstrar fraqueza, tem medo de demonstrar seus sentimentos verdadeiros, e aí você não se mostra vulnerável. Quando você não se mostra vulnerável, o que eu quero dizer aqui com vulnerável é ser verdadeira. Verdadeira com o que você está sentindo, com o que você precisa, sem máscaras. Quando você tenta não ser vulnerável, você não consegue se comunicar da tua verdade, você não consegue ter uma comunicação assertiva. E aí o que você faz? Você tenta driblar essa vulnerabilidade e você julga ele, critica ele, reclama das coisas para ele. E esse homem só consegue escutar reclamação, conflito, discussão. Ele não consegue te ouvir nem te ver de verdade. Eu fiz isso por muito tempo, tentando mascarar
a minha verdade, os meus reais desejos, necessidades, eu usava uma máscara e era muito mais fácil eu julgar ele, apontar o dedo para ele, criticar ele, do que olhar para mim e falar de mim, do que eu precisava e tudo mais. Tudo isso vem da nossa falta de vulnerabilidade, que é a nossa... A gente não consegue ser verdadeira, porque a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de como o outro vai responder ao que a gente está falando. Ser vulnerável é difícil. Se mostrar verdadeira é difícil, porque você aprendeu que quando você é vulnerável, você também está sujeita ao sofrimento, você está sujeita à rejeição. Mas quando você não é, acaba acontecendo exatamente isso, do outro ir embora, o outro não consegue te ver, não consegue atender aos seus pedidos ou compreender o que você realmente precisa para que ele possa fazer algo que você precisa. A relação fica muito no superficial, nas aparências. Ninguém consegue ver ninguém, ninguém consegue compreender ninguém. E isso gera dor, isso gera afastamento e o término. Outro ponto é a falta de paz no relacionamento. Para o homem é muito importante ter paz ao lado da mulher que ele está. É muito importante que você consiga ter esse autocontrole para lidar com as situações de maneira calma, de se autorregular. Tudo aqui vem de se conhecer mesmo, de aprender uma nova forma de lidar com as situações, de resolver as situações. Essa coisa de querer ter DR para tudo, querer discutir sobre tudo, querer resolver tudo nos mínimos detalhes através de conversas e mais conversas, isso não funciona. Funciona muito mais você mudar a forma que você se posiciona, que você age, e vai ser muito mais efetivo isso do que você querer ter várias DRs, porque o homem, ele vai ficar onde tem paz. O homem precisa sentir paz ao estar ao seu lado. E quando ele volta para casa, quando ele volta para o teu lado, quando ele chega perto de você e é só conflito, é só discussão, reclamação, DRs e mais DRs, o homem cansa, enche o saco. Ele não quer isso, porque ele já começa a pensar, nossa, meu Deus, vai ser assim pro resto da vida, tô fora. Eu quero paz, eu quero alguém que me traga paz, porque o homem também já tem as batalhas dele lá fora. Ele também já tem as cobranças dele internas, tem cobranças no mundo lá fora, e quando ele vem para perto da mulher, tem que ser aconchego, tem que ser gostoso, tem que ter paz. Ele vai embora de onde não há paz. Outro ponto importante é sobre as feridas não curadas. Por muito tempo, pela dor do abandono, eu era aquela mulher que qualquer briga eu falava que ia embora, que ia terminar o relacionamento. Para mim era muito mais fácil arrumar minhas malas e ir embora do que ter que lidar com uma possível rejeição ou ficar ali e em algum momento eu ser abandonada de novo. Então eu achava muito mais prático, melhor eu ir embora antes. Ah não, começou o sofrimento, teve briga, não, é melhor eu ir embora. E tudo isso se tratava de feridas não curadas. Essa era a minha, mas a sua pode ser outra. E essas feridas não curadas, quando você vai com elas para o relacionamento, isso acaba com a relação. Você sempre vai responder, agir pela tua dor, pelo teu medo. E aí você acaba jogando no outro tudo que é teu, problema teu para ser resolvido, você com você. Outro ponto é a questão do orgulho, a falta de perdão. Eu era muito orgulhosa e isso, eu acho que isso aqui é fatal para qualquer relacionamento. Se você não tem humildade de reconhecer que você errou, ir lá e pedir perdão,
Não tem como, porque os relacionamentos são feitos de pessoas imperfeitas, que vão ter erros durante a jornada, durante o caminho. Se você não tem essa humildade de baixar o orgulho, ir lá e reconhecer que errou, pedir desculpa, pedir perdão, reconhecer que é muito mais importante que vocês resolvam juntos do que aquela coisa de eu não vou pedir desculpa porque eu estou certa, eu não vou me rebaixar, não vou fazer isso. Se você não coloca o relacionamento acima do teu orgulho, não tem como. E você vai perceber que quando você tem essa humildade de escolher a paz, a reconciliação, colocar o relacionamento acima do teu orgulho, você percebe que ele também vai responder a isso. Ele vai perceber, poxa, ela reconheceu que errou. Numa próxima vez que tiver algum problema, ele também vai ser humilde de reconhecer que errou e vir atrás e tentar resolver aquilo. Porque quando você responde, age com ira, ele vai responder à altura. Mas quando você é pacífica, quando você é dócil, você tem autocontrole, você é uma mulher mais sábia nas palavras, nas ações, quando você tem essa atitude de reconhecer erros, de pedir perdão, ele começa a enxergar a mulher. Ele começa a enxergar a mulher que você está se tornando, que você se tornou. E quando ele enxerga essa mulher, ele também age diferente. Ele pode ali sentir que há segurança para ele se posicionar também diferente, responder de maneira diferente à mulher que está ali. Então, basicamente, é isso. São pequenas coisas que você vai repetindo. Pode ser que você já até tenha percebido elas, mas você prefere ignorar. E aí você vai repetindo isso, se torna um padrão na tua vida. E enquanto você não olhar para tudo isso, não tentar corrigir tudo isso, você vai seguir repetindo essas atitudes e você pode até mudar de relacionamento, mas você vai levar tudo isso com você para o próximo relacionamento, que vai acabar no mesmo lugar. Vai acabar... O final vai ser o mesmo, as brigas serão as mesmas, só vai mudar a pessoa.